Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre complicações relacionadas à ventilação mecânica. Embora seja esse um procedimento que salva a vida dos nossos pacientes, a ventilação mecânica, infelizmente, pode trazer consequências adversas, com as quais muitas vezes nós não estamos contando. Pois bem, e uma vez acontecendo, nós temos que saber o que fazer, como tratar os nossos pacientes e principalmente, nós devemos nos antecipar a essas complicações. Então, antes de começarmos, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e não perca nenhum conteúdo que eu posto por aqui. E não se esqueça também de compartilhar esse canal com os seus amigos. As complicações da ventilação mecânica, de uma forma didática, podem ser divididas naquelas que geram efeitos pulmonares, as que geram efeitos não pulmonares ou chamados extrapulmonares, aquelas complicações que geram efeitos fisiológicos e aquelas que são relacionadas ao mau funcionamento do equipamento. Vamos então falar um pouquinho sobre cada uma delas. Dentro das complicações com efeitos pulmonares, temos que citar o barotrauma. O barotrauma acontece por uma ruptura alveolar, ou seja, existe um dano mecânico ao tecido alveolar pulmonar causado por um aumento da pressão transalveolar. Pressão transalveolar é a pressão dentro do alvéolo menos a pressão nos tecidos intersticiais adjacentes. Esse ar que escapa dos alvéolos, ele vai dissecar os espaços e vai poder gerar no paciente pneumotórax, enfisema subcutâneo, pneumomediastino ou pneumoperitônio. Nós temos aqui nessa radiografia uma imagem bem típica de um pneumotórax. Nós podemos ver aqui a imagem que é chamada de duplo contorno do diafragma, onde nós temos uma imagem de hipertransparência e não há parênquima pulmonar subjacente. Esses pacientes não manifestam clinicamente o pneumotórax da forma como nós estamos acostumados a ver nos pacientes que não estão graves. Eles não vão apresentar dor torácica típica, assim como eles não vão se queixar de dispneia, porque eles estão sedados. Nesse caso, nós temos que estar atentos às mudanças que esses pacientes vão apresentar nas suas variáveis fisiológicas. Eles podem desenvolver taquicardia, hipotensão arterial e o ventilador vai sinalizar um aumento das pressões inspiratórias. Nesse caso, nós temos que desconfiar e pensar no pneumotórax. Vai haver também queda da saturação e nos casos de pneumotórax hipertensivo, o dano hemodinâmico é bem mais grave. E, além disso, os pacientes podem apresentar uma distensão das jugulares, sinalizando uma dificuldade do retorno venoso para dentro do tórax. O pneumotórax hipertensivo é uma emergência e precisa ser tratado rapidamente porque ameaça a continuidade da vida do paciente em ventilação mecânica. Outra situação que nós temos aqui evidenciada nessa radiografia relacionada ao barotrauma é o enfisema subcutâneo. Reparem vocês aqui nessa radiografia a presença de ar envolvendo toda a área cardíaca, ou seja, o mediastino. Então, nós temos aqui pneumomediastino, evidenciado pela presença de ar fazendo o contorno da silhueta cardíaca, dissecando para as áreas do pescoço. Olha só, nós temos gás aqui na região do pescoço e temos aqui também a presença de gás no tecido celular subcutâneo na face aparentemente lateral do hemitórax esquerdo. Essa imagem do pulmão, como se o parênquima pulmonar estivesse sujo, é muito característico do enfisema subcutâneo. Isso mostra para a gente que houve saída de ar, né, rompimento alveolar, e esse ar dissecou para o tecido celular subcutâneo. O enfisema subcutâneo, habitualmente, ele vai absorvendo, ele absorve lentamente, ele requer uma mudança nos parâmetros ventilatórios, diminuindo as pressões e, habitualmente, ele vai cedendo sem necessidade de nenhuma abordagem cirúrgica, diferentemente do pneumotórax que precisa ser drenado.
Mas o enfisema subcutâneo, raramente, mas pode acontecer, de causar uma síndrome compartimental e restringir a espaçabilidade torácica. E aí, nesse caso, ele precisa ser drenado através de incisões cirúrgicas que vão fazer com que haja a saída do ar do tecido celular subcutâneo para a parede anterior do tórax. Mas, habitualmente, isso não é necessário e o enfisema subcutâneo vai sendo absorvido gradativamente. Outra complicação da ventilação mecânica com efeitos pulmonares é a chamada VILI, ou VALE. Elas não são sinônimos, mas têm conceitos bastante parecidos. A VILI é a injúria pulmonar induzida pela ventilação mecânica e a VALE é a lesão pulmonar associada à ventilação mecânica. Num paciente que foi entubado, certamente nós já temos uma injúria pulmonar. Então, não é simples dizer que a injúria pulmonar que ele venha a apresentar dias depois seja exclusivamente causada pela ventilação mecânica. Por essa razão, o termo VALE, que é a lesão pulmonar associada à ventilação mecânica, tem uma aceitação um pouco melhor, porque nós não estamos falando de alguém que está com o pulmão absolutamente normal. O paciente que foi para ventilação mecânica, a grande maioria deles tem alterações pulmonares. E essa lesão tem mecanismos que não são muito conhecidos e nem sabe a importância que cada um deles tem exatamente na gênese da lesão. Mas trata-se de hiperdistensão alveolar, que é o chamado volutrauma, o ergotrauma, o atelectrauma e o biotrauma. São conceitos novos relacionados à lesão, à injúria pulmonar, que devem ser observados à beira-leito quando estamos monitorando a ventilação mecânica dos nossos pacientes. Esses são os principais mecanismos, mas a interação entre eles e de que maneira cada um individualmente contribui para a VILE não está muito esclarecido. Mas o que o paciente vai desenvolver nesse tipo de injúria são alterações muito semelhantes à SARA, a Síndrome de Desconforto Respiratório do Adulto. Esses pacientes vão desenvolver grande permeabilidade alveolar e, com isso, edema intersticial, edema alveolar, hemorragia alveolar, desenvolve membrana hialina, perda de surfactante funcional, levando inclusive ao colapso alveolar. Então, são alterações muito semelhantes a que nós já estamos habituados a lidar na SARA. Mas, na verdade, nesses casos, nós não estamos falando de um paciente que está desenvolvendo essas alterações relacionadas à patologia pulmonar de base ou a uma infecção, e sim induzidas pela ventilação mecânica. Como eu já disse, o mecanismo não é muito conhecido, mas é uma entidade já muito bem descrita. Agora nós vamos falar de um efeito pulmonar bastante indesejado da ventilação mecânica, que é a aspiração. A ventilação mecânica tira toda a fisiologia da via aérea superior, de forma a introduzir um dispositivo, uma prótese, que vai manter a glote aberta o tempo todo e promover a ventilação mecânica através desse tubo, que é o tubo endotraqueal. Com isso, são pacientes que estão mais propensos à broncoaspiração, não precisa ser uma broncoaspiração maciça, como vômito ou secreções altas, mas microbroncoaspirações. E com isso, com a perda da ventilação espontânea fisiológica, esses pacientes também estão mais propensos à pneumonia associada à ventilação mecânica. Nós temos uma aulinha sobre pneumonia associada à ventilação mecânica, que eu convido vocês todos a assistirem, para que possam se aprofundar um pouco mais nessa temática tão fascinante. Então, mais uma complicação, a aspiração de conteúdos para dentro da árvore respiratória e a pneumonia associada à ventilação mecânica. Complicações do tubo endotraqueal. O tubo endotraqueal é o dispositivo que permite que nós façamos a ventilação mecânica dos nossos pacientes, ou seja, ele permite que a gente restaure a ventilação do paciente enquanto nós vamos tratar a doença ou a condição que o levou para a insuficiência respiratória. Pois bem, mas ele também complica. Quais são as complicações do tubo que a gente tem e que nós temos que, na beira-leito, estarmos sempre atentas? Vazamento, seja por defeito do balonete, ou seja porque o balonete está totalmente disfuncional, como, por exemplo, furado.
Então, nesses casos, nós temos que trocar o dispositivo. Não tem jeito. Não tem como ficar insuflando o balonete ou ficar mudando a posição do tubo. Se o tubo está com defeito, ele tem que ser trocado imediatamente, porque esse paciente está em risco. Vazamentos no tubo orotraqueal não podem ser aceitos, porque significa que você não está atingindo o objetivo da ventilação mecânica, já que o que você está programando no ventilador não está sendo adequadamente entregue, porque está havendo vazamento. Outro ponto importante relacionado ao tubo endotraqueal é a rolha e o excesso de secreção. Então, pacientes com produção excessiva de secreção ou pacientes que não estão sendo ventilados com umidificação adequada ou cuja fisioterapia respiratória ou aspiração de secreção está deixando a desejar, podem desenvolver rolhas e com isso aumenta a resistência da passagem do fluxo de ar, podendo haver inclusive obstrução. Então nós temos que estar atentos quando a gente vê o paciente mais desconfortável na ventilação, um aumento do pico de pressão e uma queda de volume corrente, porque isso pode significar obstrução. Além disso, o tubo endotraqueal pode sair de posição. Ele pode introduzir, descer e, com isso, fazer uma grave complicação, que é a intubação seletiva, ou ele pode subir, ele pode ficar exteriorizado e, com isso, o paciente ser extubado. As duas condições são bastante danosas e precisam ser identificadas rapidamente. A melhor forma da gente definir a altura do tubo é quando da intubação na radiografia e definir qual o número que está coincidindo com a rima labial, com a arcada dentária, você resolve isso no seu serviço, qual vai ser o parâmetro, passar um esparadrapo exatamente no ponto aonde está a altura do tubo correta e fazer a fixação ali. Então, todas as equipes, todos os profissionais que vão atender esses pacientes têm que estar olhando para esse local, se não está exteriorizado ou se não está muito para dentro da boca do paciente. Então, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, fonoaudiólogos, todos os profissionais que vão atender esses pacientes devem fazer essa checagem da altura do tubo endotraqueal e não somente no momento em que for radiografar o paciente dentro da UTI. Então, complicações do tubo acontecem e nós temos que estar atentos, porque são complicações que podem levar o paciente que está em VM à morte. Fraqueza da musculatura respiratória. Essa é uma complicação quase que inerente a 100% dos pacientes que vão para ventilação mecânica, porque já no primeiro dia de ventilação mecânica já começa a haver uma hipotrofia da musculatura respiratória, que se estende não somente ao diafragma, mas se estende a toda a musculatura ventilatória e inspiratória, que vai realmente evoluir com uma diminuição do tônus e fraqueza. Isso vai se agravando à medida que o paciente vai ficando mais tempo em ventilação mecânica. Então, quanto mais tempo em ventilação mecânica, mais fraqueza muscular, mais difícil vai ser o desmame desse paciente da prótese ventilatória. Outra complicação é a redução da motilidade mucociliar. Então, o clearance de secreção das vias aéreas, ele vai ficar reduzido, diminuído e disfuncional em pacientes que estão em ventilação mecânica. Então, essa é uma complicação que também propicia o acúmulo de secreção e pode levar, sim, à obstrução total ou parcial do tubo endotraqueal, dificultando a ventilação mecânica dos nossos pacientes ou até mesmo impedindo. Então, nós, quando entubamos nossos pacientes, nós temos que estar cientes que essas complicações com efeitos pulmonares podem acontecer e temos que nos antecipar a elas, cuidando para que os nossos pacientes sejam adequadamente posicionados, adequadamente aspirados, que a ventilação mecânica esteja sendo realizada com técnicas protetoras e seguras, que os nossos pacientes vão ter a higiene toalete brônquica adequada sendo feita, assim como a higiene oral sendo feita conforme deve ser e está descrito na literatura. Volte lá na minha aulinha sobre pneumonia associada à ventilação, em que eu explico um pouco sobre isso. E nós temos que estar atentos sempre às condições do tubo endotraqueal, que seja de calibre adequado para o paciente e que ele seja
não só vigiado, mas haja mesmo uma vigilância desse tubo endotraqueal para que a altura dele esteja sempre compatível, ele não esteja interiorizado nem exteriorizado, de forma a comprometer a eficiência e a eficácia da ventilação do nosso doente. Existem efeitos que são chamados efeitos não pulmonares ou extrapulmonares da ventilação mecânica, que são igualmente importantes. Olha só, pessoal, efeitos cardiovasculares, hipotensão arterial. Por que todo paciente, quando é colocado na ventilação mecânica, a pressão arterial cai? Isso acontece principalmente por uma diminuição do retorno venoso para o coração. Com o aumento da pressão intratorácica, vai haver uma diminuição da pré-carga, ou seja, a quantidade de sangue que chega no átrio direito, ela vai diminuir e, por conseguinte, nós vamos ter também uma diminuição do volume sistólico, do débito cardíaco do nosso paciente, gerando hipotensão arterial. Essa hipotensão habitualmente é responsiva a volume. Então, é o que nós devemos fazer quando iniciamos a ventilação mecânica, a pressão do nosso paciente cai, e a gente se preocupa que ela caia abaixo de 65 milímetros de mercúrio de pressão arterial média, nós vamos fazer uma prova de volume para poder melhorar a performance desse coração, melhorando o retorno venoso, que fica realmente dificultado pelo aumento da pressão intratorácica. As medidas hemodinâmicas desses pacientes ficam superestimadas. Que medidas hemodinâmicas eu estou falando? PVC e pressão de oclusão de artéria pulmonar, naqueles doentes que tiverem com catéter de artéria pulmonar. Nesses casos, quando o doente está monitorizado e ele tem uma complacência pulmonar normal, é um pulmão que não tem nenhuma doença prévia que altere sua complacência, nós precisamos fazer uma estimativa da PVC real desse paciente. Então, valendo tanto para PVC quanto para pressão de oclusão de artéria pulmonar, nós vamos fazer uma medida à beira-leito da PVC e vamos subtrair a PVC de metade da PIP. Então, se o paciente está com uma PVC de 15 e ele está com uma PIP de 8, eu vou subtrair 15 de 4, que é a metade do valor da PIP, e aí eu vou chegar na PVC dele, que é de 11. O mesmo cálculo deve ser feito para a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Caso o paciente tenha alteração de complacência, paciente com complacência pulmonar diminuída, a gente vai fazer essa subtração de metade, de um quarto do valor. Então, o valor da PVC e vai ser subtraído de um quarto do valor da PIP. Então, se o paciente está com uma PVC de 15 e a PIP dele está de 8 e é um paciente sabidamente que tem uma complacência pulmonar reduzida, ou que você está vendo na ventilação mecânica, mesmo que você não tenha essa história, você está vendo que a complacência dele está diminuída na monitorização, você vai diminuir de um quarto do valor. Um quarto de valor de 8 é 2, são 2. Então, 15 menos 2, 13. Então, você reduz a PIP do paciente, você vai reduzir o valor da PVC de acordo com o valor da PIP, tá? Para que você tenha uma estimativa hemodinâmica um pouco melhor desse doente. Tromboembolismo venoso também, pacientes em ventilação mecânica têm risco aumentado. Pacientes em ventilação mecânica têm risco aumentado de úlceras de estresse e sofrem de hipomotilidade gastrointestinal. O mecanismo dessa hipomotilidade não está muito conhecido, uma vez que ele é multifatorial. Está relacionado à utilização dos opioides, também está relacionado à imobilização prolongada do doente grave. Injúria renal aguda. Pacientes em VM são mais propensos a evoluir com injúria renal aguda por um mecanismo envolvendo citocinas inflamatórias, e uma delas é a interleucina 6. Outros mecanismos podem estar envolvidos, mas não são conhecidos, mas temos que estar atentos à função renal dos doentes toda vez que a gente coloca na ventilação mecânica. Um outro fator é a diminuição do débito cardíaco, que pode também influenciar na diminuição da pressão de perfusão renal. Pacientes que ficam em UTI e em ventilação mecânica podem desenvolver com mais facilidade resistência à insulina, alterações articulares pela imobilização prolongada e as úlceras de pressão pela mesma razão. E eles podem desenvolver um espectro de alterações neurológicas, estando entre elas a fraqueza neuromuscular, aumento da pressão intracraniana, alterações do sono, também por razões multifatoriais, porque o ambiente da UTI é um ambiente inóspito para o sono, e, inclusive, eles são mais propensos, quando em ventilação mecânica, a desenvolver mais delírio, que é uma complicação também preocupante para pacientes em ventilação mecânica, porque pode gerar
um aumento do tempo de ventilação mecânica pela necessidade de sedação. As outras complicações relacionadas aos efeitos fisiológicos da ventilação mecânica, a primeira é a auto-PIP. A auto-PIP ela está relacionada a um represamento de gás nos pulmões dos pacientes por um esvaziamento inadequado dos alvéolos. Então, o paciente começa uma inspiração, sendo que não foi esvaziado totalmente o volume pulmonar na expiração anterior. Nesses casos, vai se formar uma pressão positiva adicional, que pode ser avaliada à beira-leito, chamada de auto-PIP, com consequências hemodinâmicas preocupantes, porque ela vai aumentar ainda mais a dificuldade de retorno venoso e ela pode gerar também trauma de ventilação mecânica. A heterogeneidade da ventilação é algo que precisa estar sempre em mente. Nós não temos uma distensão alveolar homogênea no parênquima pulmonar. Então, as áreas pulmonares que estão mais baixas, ou seja, relacionadas à gravidade, as áreas que estão em maior declive, elas vão ter uma distensão maior do que as áreas que estão em menor declive. Com isso, nós mandamos para o pulmão uma pressão que é distribuída de maneira homogênea, mas que encontra um parênquima pulmonar heterogêneo. E isso pode gerar complicações da ventilação mecânica. Outra situação é a alteração na relação ventilação-perfusão, com o desenvolvimento dos dois fenômenos, o fenômeno Shunt e o fenômeno de aumento do espaço morto fisiológico. Ambos os fenômenos geram uma alteração da ventilação-perfusão e vão gerar uma dificuldade maior de atingir as metas gasométricas e as metas ventilatórias que a gente traça para os nossos pacientes à beira-leito. E essa complicação também bastante temida, que é o mau funcionamento do equipamento. Não é à toa que todas as unidades de terapia intensiva devem ter equipamentos de reserva, porque como qualquer outro equipamento microprocessado, o ventilador mecânico também é sujeito a defeitos, alterações nos sensores, e isso nós vamos ver na beira-leito, através dos alarmes ou através de uma monitorização ventilatória que não está adequada com o quadro do paciente. Né? Às vezes você coloca o paciente na ventilação mecânica e não consegue dar volume corrente, o respirador não está conseguindo mandar para o paciente o volume corrente que você está definindo. Então, na suspeita de defeito do equipamento, ele precisa ser trocado imediatamente por outro e ser avaliado por um técnico especializado, para que ele não volte a ser utilizado no paciente, haja vista que nós estamos com um paciente sedado e totalmente dependente do funcionamento do equipamento. Bom, o que eu tinha para falar para vocês de uma forma resumida a respeito das complicações da ventilação mecânica foi isso. Espero que vocês estejam atentos que, ao iniciar a ventilação mecânica dos nossos doentes, essas complicações podem acontecer e nós temos que, na beira-leito, estarmos preparados para identificá-las e conduzi-las da melhor forma. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse canal com os seus amigos. Até a próxima!